Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado. Vou beber uma aguinha aqui antes de começar, porque eu me entupi de café. É, bom, meu nome é Rafael Calisto. A grande maioria das pessoas me chama apenas de Calisto, meu sobrenome. E eu vou falar aqui sobre o Get, que além de ser a aplicação feita em Go, que dá acesso à maior blockchain do mundo, que é a blockchain do Ethereum, é também uma das aplicações que você consegue encontrar maior número de pronúncias diferentes. As pessoas chamam de get, geth, gather. Eu mesmo vou pronunciar de várias formas diferentes aqui durante a palestra. Ah, bom, vou falar um pouco sobre mim rapidamente. Ah, meu nome, já falei, meu nome é Rafael Calisto. Eu sou especialista, tenho MBA em Big Data, Data Science pelo IGTI, e estou sabendo que algumas pessoas aqui sofreram junto comigo durante esse MBA. Alguém aqui está presente que fez o MBA no IGTI? Levanta. Ah, o pessoal ali. Cara, a gente sofreu pra caramba. É, atualmente eu sou Data Engineer na Wise Trust, que é uma empresa aqui de Floripa que trabalha com criptomoedas, criptoativos. E também sou editor de um portal que vai ser lançado agora sobre criptomoedas. Um pouco mais, eu sou entusiasta de Big Data, Data Science e criptomoedas. E sou Pythonista também. E sou muito ligado à comunidade Python. É, lógico, pensar que você ser parte de uma comunidade, é, pensar assim, você é parte de comunidade, então você não é parte de outra. Cara, as comunidades se somam pra caramba. Então eu faço parte de comunidade de criptomoedas, Python, comunidade Go também. Então, só que a primeira comunidade que eu me envolvi na área de informática foi a Python e bate um pouco no coração, assim. E atualmente também jogo na posição de forward no time de rugby local, que é o Coston Rugby. Bom, antes de começar efetivamente a falar sobre as coisas, eu gosto muito de falar qual a minha intenção quando eu criei essa palestra, quando estava desenvolvendo o material. Então, assim, vocês vão ver várias coisas escritas. Não se apeguem muito ao que eu escrevi no slide, ok? Eu escrevi mais como material de referência, depois que o pessoal quiser acessar a palestra, para poder relembrar algumas coisas, mas é mais importante o que eu vou falar aqui sobre as imagens e tudo mais, sobre os tópicos, né? E outra coisa que eu vou falar, eu gosto muito de fazer palestras técnicas. Então vai ter código pra caramba, vai ter muita escovação de bit. Eu acho isso legal, muito louco fazer isso logo depois do almoço, mas eu espero fazer da maneira mais entusiasta possível, porque eu gosto. Então eu espero passar um pouco do meu entusiasmo para vocês. Ok? Então, esses são os tópicos que nós vamos abordar. Eu fiz como vocês podem ver, eu me chamei como um pacote e vou me inteirar nos seguintes tópicos. Primeiramente, o tópico zero, porque todos sabem que a array começa em zero, vai ser o Ethereum e as criptomoedas. Depois de blockchain, get e entendendo o funcionamento. Vocês podem ver embaixo que se eu esquecer de alguma coisa, não se preocupem que eu vou chamar o Stack Overflow. E aqui eu coloquei até um lembrete para eu me lembrar. A minha intenção aqui é fazer uma introdução. Isso é basicamente toda a minha palestra vai ser sobre o arquivo main do Get, que é um projeto gigantesco. Então, assim, vai ser muito superficial. Mesmo sendo muito superficial, vocês vão ver que vai ter muita escovação de bits. Antes de entrar efetivamente nessa matrix, queria perguntar para vocês, quantos de vocês aqui, levantem a mão, por favor, nunca assistiu uma palestra sobre Bitcoin ou blockchain? Levantem a mão. Caramba, gente pra caramba. Vocês nunca
pegaram aquela história. Então, Satoshi Nakamoto e tal. Essas historinhas. É, eu vou tentar passar um pouco voado por essa parte. Vocês conseguem ver rápido. Tem material pra caramba hoje em dia, já contando historinha, surgiu o blockchain e tal. Eu vou passar um pouco rápido nisso, até porque o Get em si, a parte que eu vou mostrar, ela não exige que você saiba tanto sobre o blockchain. Se eu fosse mostrar a fundo aqui o funcionamento do Get, eu ia precisar de um dia inteiro, pelo menos, porque são muitos conceitos bem complexos. Bom, começando aí a história, criptomoedas. Em 91, nas universidades americanas, começou a surgir o conceito de blockchain. Era uma teoria. Okay? Em 2009, foi a primeira grande aplicação desse conceito. Então, foi a primeira vez que essa teoria foi aplicada na prática, que foi uma solução criada para um projeto que estava sendo desenvolvido há muito tempo e que deu errado várias vezes, que era a criação de uma moeda virtual autônoma. O blockchain foi aplicado como para fazer um registro de todas as transações que ocorria que fosse inviolável. Porque é óbvio, você está criando uma moeda virtual, vai fazer fila de pessoas querendo hackear para poder criar moedas como elas quiserem, querer manipular isso. Quando o blockchain foi aplicado como solução para evitar isso, no Bitcoin, deu super certo. E está dando certo até hoje. Em 2015, um russo-canadense chamado Vitalik Buterin, ele era desenvolvedor do Bitcoin e ele discordava de alguns pensamentos que o pessoal do Bitcoin tinha. Ele acreditava que o Bitcoin teria muito mais valor como um gateway de pagamento, tipo Visa, Mastercard, essas coisas, do que como um ativo especulativo, que é que basicamente o Bitcoin se tornou. Então ele decidiu criar o Ethereum e levar as coisas para um outro lado. Uma das coisas que ele defendia muito é que a blockchain do Bitcoin guardava todos os registros. Ele dizia, cara, dá para guardar coisas a mais aqui. E uma das coisas que tal se a gente colocar bytecode dentro da blockchain? Essa ideia louca se tornou os smart contracts, que depois eu vou falar um pouco mais a fundo dele. Coloquei um outro tópico aqui que eu achei interessante, que é em 2016 houve um projeto, uma história bem legal, mas eu não vou contar ela aqui agora, depois se vocês quiserem me perguntem no corredor. Houve um projeto chamado The Dawn, que ele foi hackeado. E aí gerou uma discussão bem grande, porque é o seguinte, ele foi hackeado, o que a gente faz agora? Um monte de gente perdeu um monte de dinheiro. Então, uma parte da comunidade, a maior parte, decidiu voltar a blockchain até aquele ponto do hack, para que o hack simplesmente fosse apagado. Só que, se a ideia da blockchain é ser imutável, ninguém tem controle sobre ela. Se você fizer isso, você está quebrando a ideia da blockchain. Por isso, uma parte da comunidade criou o Ethereum Classic, fazendo um fork. E esse Ethereum Classic é a ideia de que a blockchain é intocável e imutável. O que aconteceu vai ficar ali registrado eternamente. Coloquei algumas informações aqui para comparar. Aqui no canto, vocês vão estar vendo à esquerda de vocês. Eu sou carioca, eu falo esquerda mesmo. O valor do Bitcoin ele é muito maior do que o do Ethereum. Você vê aqui o market cap. O Bitcoin está em mais de 100 bilhões, desculpa. E do Ethereum está em 26 ainda. Porém, o número de transações nas últimas 24 horas do Ethereum foi 3 vezes maior do que do Bitcoin. Já existem mais registros de transações na blockchain do Ethereum do que na do Bitcoin. Isso ele tem muito mais cara de ser um gateway de pagamento do que o Bitcoin. E isso aqui fica muito mais claro quando você vê, por exemplo, que cada bloco no Bitcoin demora 10 minutos para ser minerado, enquanto do Ethereum são 12 a 14 segundos. Uma diferença esmagadora. Fora que o Bitcoin ele só registra
transações da moeda, enquanto o Ethereum também registra bytecodes, que são os smart contracts. Ok? Pessoal, principalmente os que nunca viram, nunca tinham visto uma palestra sobre blockchain e Bitcoin, muita viagem até agora? Tá dando para pegar legal, ok? Então, sigamos em frente. Você pode navegar pela blockchain do Ethereum em diversos sites. Aqui eu coloquei dois, o Etherscan e o Etherchain. Eu recomendo mais o Etherscan porque ele é mais atualizado mais em tempo real. Sim, a blockchain ela é pública e ela tem um conceito de pseudonônimo. O que é o pseudonônimo? Todas as transações ficam registradas lá, todas as carteiras. Ah, então as pessoas sabem que eu estou passando dinheiro para o fulano. Não, elas sabem que uma carteira está passando dinheiro para outra. Mas elas não sabem que aquela carteira pertence a você, a não ser que você revele isso para as pessoas. Mas como isso acontece? Vou dar um exemplo aqui bem rápido. Digamos, uma empresa fala o seguinte: eu estou recebendo doações, sei lá, eu faço bichinhos do Go e todo mundo que quiser uma marmotinha passa Bitcoin, passa Ethereum aqui para minha carteira. Então você vai ter o número da carteira. Se você quiser depois saber para quem aquela empresa está transacionando, é só você acompanhar as transações dessa carteira, daquele número que você viu, aqui nesse site. Entendeu? Agora, quando você é uma pessoa comum, dificilmente você vai revelar o número dessa carteira para outras pessoas. Então, pessoas comuns são muito mais fáceis de se manterem anônimos do que empresas. Falando rapidamente aqui um conceito da estrutura de blockchain. Vou ter todas essas marmotinhas aí interligadas, porque a blockchain nada mais é do que uma rede P2P e computadores interligados, e essa rede P2P trabalha para validar um livro-razão, que é onde fica todos os registros que aconteceram da criptomoeda. Vou comparar o seguinte, entregando a idade de várias pessoas aí, mas quem lembrar do Emule, era uma rede P2P que trabalhava para compartilhar coisas que eu não vou falar aqui. Mas, enfim. E aí, com um propósito mais nobre, as criptomoedas trabalham para compartilhar transações financeiras. Assim como você tinha que baixar um client lá do Emule, o GET é quem vai fazer esse papel. E aqui falando mais especificamente sobre a parte do bytecode, que é talvez a parte mais louca que o pessoal costuma achar bem viagem. Então, na blockchain fica registrado o bytecode. Ok, você registrou o bytecode lá, como essa porcaria funciona? Simples, tem o GET, dentro dele tem uma virtual machine, que é quem interpreta esse código e gera ações para a blockchain. Então, essa parte se chama Ethereum Virtual Machine. A parte da blockchain especificamente reservada para os bytecodes se chama ABI, Application Binary Interface. E você pode produzir esse bytecode, assim como acontece, por exemplo, Python compila para C, compila bytecode C. Java também, no final das contas. Diversas linguagens conseguem compilar o bytecode que vai para o Ethereum. Dentre elas, o Solidity, o Serpent, que é baseado no Python, Viper, que é a linguagem que está prometendo dominar o campo dos smart contracts, que também é baseado em Python, e o LLL, que é baseado em Lisp. É isso mesmo, é baseado em Lisp. Tá bom, agora vamos lá, entrando no projeto, parte do Get. Essa carinha é um projeto open source, ok? Está no GitHub. Qualquer um pode ir lá entrar, contribuir, tentar entender ou entender. E alguns pontos aqui importantes. Foi feito em Go 1.7. Você tem uma interface gráfica, mas essa interface gráfica é bem limitada. Basicamente, você lida com ela por linha de comando. Command Line Interface. E dentro do Get, vocês vão ver que tem uma virtual machine para interpretar os códigos.
Eu coloquei esse gráfico aqui porque eu acho bem legal para explicar, no final das contas, como funciona todo esse ecossistema. Eu gosto de ver esse gráfico de baixo para cima. Por quê? Você tem um protocolo Ethereum, que é um consenso, foi feito para você fazer coisas na blockchain do Ethereum. Quem implementa esse protocolo não é só o GET, são várias outras aplicações, mas o GET é o principal. Você tem o Parity também, o Aleph, o Trinity, por aí vai. Você tem várias pessoas implementando isso para formar uma blockchain só. E o que você consegue colocar na blockchain? Você consegue colocar os smart contracts e outras bibliotecas API. E também você tem as ferramentas de desenvolvimento para produzir isso. Bom, agora eu vou basicamente mergulhar na escovação de bits. Até aqui tranquilo, pessoal? Não está muito confuso? Se alguém já tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, assim, tipo, achei muita viagem até esse ponto. Fique à vontade. Beleza, então, vamos lá. Comandos que o GET aceita. Eu vou falar aqui bem rápido sobre alguns comandos. Eu vou focar basicamente no comando GET, que é o que você interage com a blockchain. Como está escrito aí, você interage com a blockchain, tanto relacionando a produção, que é onde fica lá, onde você perde dinheiro se você fizer besteira, teste, e você pode montar, sim, a sua própria blockchain. Isso você quer montar uma blockchain para fazer um negócio seu, que não tem ligação nenhuma com a blockchain do Ethereum, você pode baixar o GET em algumas máquinas, interligar elas, e pronto, você tem uma blockchain sua, para registrar suas próprias transações. Mas o que eu faço com isso? Eu não vejo vantagem nenhuma em ter a minha própria blockchain. Vou dar um exemplo muito simples. Você quer fazer um registro de crédito por pessoas, uma rede colaborativa, por exemplo. A pessoa foi lá e fez algum serviço. Por exemplo, eu fiz a palestra, eu tenho créditos aqui por ter feito essa palestra. Isso pode ser registrado nessa blockchain privada, ficar só nesses computadores. Então, você consegue fazer isso com GET. O ABI-Gen, que é para gerar códigos-fontes, que são de bytecode, vão virar pacotes de Go. E aí, tipo, eu fiquei pensando muito se ia falar isso, mas, cara, eu sempre acabo falando. Tá uma coisa muito engraçada, porque um dos hacks muito comuns no smart contract é o seguinte: se você for lá e usar o tipo unsigned integer, por exemplo, você pode zerar o valor. Então você tem um tipo lá que inteiro unsigned, né? Não tem sinal. Se o valor for 0 e você der um -1 para esse valor, ele na verdade ele vai gerar um número gigantesco. Ele não vai virar negativo, mas ele vai gerar um número gigantesco. Quando você isso é uma particularidade do Go. Quando você está programando em Go, na sua aplicaçãozinha lá, não tem problemas. Agora, quando você tem uma carteira que está registrando o dinheiro que você tem e está em 0 e você bota -1 e isso vai para milhões, isso é um pouquinho problemático. Então é engraçado ver que uma particularidade do Go é um dos hackers mais conhecidos nos smart contracts, né? Que no final de contas o que roda por trás do smart contract é Go. Você tem um comando bootnode, que é feito para descobrir nós numa blockchain privada. EVM, que é para executar. O ABI-Gen ele gera o código e o EVM ele executa esse bytecode. Ele interpreta esse bytecode e transforma em ações na blockchain. Esses aqui eu só vou citar, que é o GFRPC Test, que é uma ferramenta de desenvolvimento. O RLP Dump também é outra ferramenta de desenvolvimento. Swarm, que é uma outra rede que você pode se conectar. E o Puppet, que é um pouco mais usado, ele é feito para você... ele te ajuda a criar sua blockchain privada. Bom, começamos vem monstro. Agora começou para valer
o código do get. E uma coisa, quando você entra você entra ali, você acha o arquivo main, uma coisa que para mim me saltou muito os olhos é, caramba, tá vendo a carinha da marmotinha ali que eu coloquei? Isso não é a biblioteca do get. Ele está chamando alguma coisa externa. E o que é essa coisa externa que ele está chamando? É um framework que eu achei sensacional. Ele te dá tudo para você montar uma Command Line Interface. Eu garanto que se não fosse pela utilização desse framework, talvez o projeto Get tivesse 10 vezes o tamanho que tem, porque fica muito mais organizado. Eu vou mostrar, basicamente quase tudo que eu vou mostrar aqui vem da organização dessa Command Line Interface. Se alguém depois pensa em montar alguma aplicação que utiliza a Command Line Interface, eu recomendo muito dar uma olhada nesse projeto em Go. Tá aí. Ok? Esse framework vai te dar uma função chamada CLI. Agora, de cara no main ali, eu achei muito legal porque você vê que no main ele não chama diretamente essa CLI. Ele chama uma função que vem da utils, da biblioteca utils. E ali tem o var, depois tem o git command, que está em um valor vazio, uma string vazia, né? E esse app. Nessa variável app, ele está recebendo uma inicialização da CLI, só que está vindo de uma biblioteca interna dele, que é a utils. E o que essa biblioteca interna faz? Ela tem uma outra chamada para essa Command Line Interface. Por que ele fez isso? Porque durante todo o código, ele utiliza a Command Line Interface em várias funções secundárias. Então, essa fica destacada. Além dele conseguir inicializar, já passando várias informações importantes, que é o nome, o autor, no caso fica vazio, mas você pode entrar lá e editar, o e-mail, a versão. Você inicializa e você destaca ela de todas as outras subfunções que acontecem dentro do main. Okay? Bom, segunda função do main. Aqui eu achei a parte extremamente interessante, porque ele dá alguns outros valores. Ele começa, na verdade, a carregar as funções que o get executa. E reparem na primeira ali, que é o action. Action é tudo que foi executado no main vai passar por essa função, que ele chama de função get. Ok? Então, depois eu vou mostrar para vocês como é construída a função get. Você tem um copyright, que é passado, e depois você tem um commands. Então, todas as outras funções, você dá um get, você executa alguma outra coisa, vai ser algum comando que ele vai procurar ali na lista de commands. Né? Beleza. Agora, isso aqui eu achei fantástico. Para mim foi o primeiro mind blow que eu tive estudando get. Só que tem um espaço que é reservado para uma função chamada before. Vocês viram ali que os comandos foram carregados no commands. Tudo que é executado no action. Só que tem essa função chamada before. O que essa função chamada before faz? Você dá qualquer comando para o get, antes dele executar, ele vai executar a função before. O que essa função before faz? Ela faz verificações no seu hardware e na sua aplicação. A primeira verificação que faz ali ele vê quantos núcleos você tem disponível na sua máquina e limita o número de processos de Go ao número de núcleos que você tem. Isso já aumenta pra caramba a performance. Depois ele faz outras verificações aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui que eu achei fantástico. Esse log warn aqui, ele faz uma verificação para ver se o seu computador tem memória suficiente para o cache dele. E o cache da maior blockchain do mundo é coisa pra caramba. Como eu rodei isso na minha máquina virtual em casa, é óbvio que essa mensagenzinha apareceu aqui para mim.
Eu não tenho cache suficiente, ele manda um warn para mim. Mas o comando que eu fiz foi get something, que é um comando inexistente. Então, a mensagem é só um warning, é só avisando que, opa, dependendo do que você fizer, você pode ter problemas. Não vou ter espaço suficiente para alocar o cache que eu vou usar. Aqui é a continuação da função before, ok? E, aproveitando a mensagem que apareceu aqui, que é um comando inexistente, get something, reparem que a minha aplicação não quebrou, não parou. Ela simplesmente me retornou uma mensagem dizendo o comando é inválido. Por quê? Lembra a função get que eu falei lá que eu ia mostrar que estava no action? Essa é a função get. Ela simplesmente itera por todos os comandos que estão cadastrados lá. E se o comando não for reconhecido, não retornar nada, vocês veem ali que é o length tem que ser maior do que 0, ele dá essa mensagem invalid command e o comando que você passou. Você voltar aqui, é exatamente a mensagem que está aparecendo aqui. Bom, perdi. Tá certo, aqui. Depois de você executar, você também tem a função after. Certo? Você tem a função before, que faz a verificação em todos, no hardware e na aplicação. Você tem o action, que é o get em si, que vai rodar o comando que você passou para ele. E você tem o after, que vai encerrar todos os processos e preparar a aplicação para o próximo comando que você for fazer. E o main vocês vão ver aqui que é extremamente simples. Basicamente ele manda o get rodar e até ele ter alguma mensagem de erro. Se tiver alguma mensagem de erro, ele sai do sistema, né? Chama a biblioteca OS. Ok? Bom, vocês viram que se não fosse, imaginem essa aplicação sem utilizar esse framework CLI, que é a Command Line Interface. Você estruturar tudo isso seria muito mais complexo. E ele basicamente criou as funções e passou para o framework, que conseguiu se organizar. Tinha a estrutura preparada com o before, com o action e com o after, para conseguir fazer tudo funcionar de uma forma muito mais dinâmica. Ok, só que expliquei toda a estrutura, todo o código, como foi escrito, mas até o momento não tinha mostrado o get funcionando. Como eu falei anteriormente, é uma Command Line Interface, não tem muita coisa para mostrar, não tem muita tela, e sim apenas os comandos aqui para eu executar e mostrar os resultados. Eu fiz uma coisa muito simples aqui. Eu ativei um nó, que é um nó de desenvolvimento. Quando você ativa um nó, ele, na parte de desenvolvimento, ele automaticamente gera uma carteira para você. E essa carteira já vem com um saldo, ok? Se você for fazer isso no ambiente de teste do Ethereum, por exemplo, ele não vai te dar uma carteira com saldo, porque antigamente ele fazia isso, as pessoas brincavam de ficar hackeando o Ethereum lá, utilizando esse tipo de coisa. Então foi cortado agora. Mas no ambiente de desenvolvimento você já tem uma carteira. O ambiente de desenvolvimento ele não é ligado diretamente à rede Ethereum. Okay? E aproveitando esse momento, vou falar uma coisa. Seguinte, quando vocês pegam o Bitcoin, muitas pessoas têm compram o Bitcoin, tem a seguinte impressão: eu vou baixar uma wallet aqui e vou guardar os meus Bitcoins na minha máquina. Tipo, eu acho que muita gente deve imaginar que em alguma pasta lá tem vários gifzinhos assim de moedas de bitcoins, e isso são os bitcoins que você tem na sua máquina. Não é por aí. O que são as criptomoedas? As criptomoedas nada mais são os registros que estão na blockchain. Então, imagine, que é uma coisa impossível de acontecer, mas imagine que toda blockchain
do Bitcoin é apagada. Para toda blockchain ser apagada, você tem que, obviamente, cada computador que faz parte do nó tem uma cópia do seu registro, então todas as suas cópias têm que ser apagadas ao mesmo tempo. Mas se, digamos que isso aconteça, que esse backup de tudo que aconteceu no Bitcoin seja apagado. Aí você vai lá na sua pastinha, não, eu tenho que comprovar quantos Bitcoins eu tenho, porque tem aqui na minha pastinha. E você vai descobrir que não existe isso, é só o registro na blockchain. Mas o que fica guardado na sua pastinha? Fica guardado a sua chave privada e a sua chave pública para acesso à carteira. Então, quando você acessa a blockchain, você tem que dizer, eu consigo comprovar que essa carteira é minha e por isso eu consigo fazer a movimentação do saldo que está registrado aqui. É assim que funciona. Logo, o nome carteira é o pior nome que você poderia dar, porque gera mil confusão na cabeça das pessoas. Basicamente, é um lugar onde você guarda as suas chaves. E quando você ativa o GET, no caso o ambiente de desenvolvimento aqui, você indica qual pasta que você vai guardar essas chaves. Você está guardando as suas chaves para acesso à sua carteira. Digamos que você tenha 10 bitcoins. Isso é, guarde num lugar legal. Porque se você perder 10 bitcoins, o Bitcoin está $6.000, $7.000 agora, pelo menos para mim faz falta pra caramba. Aqui vocês viram que eu só coloquei o endereço DevNet. Por quê? Porque esse endereço ele é parecido com o GoPath. Você tem o GetPath, onde você dá um root, né? Dá um local ali raiz. No caso aqui, ele só vai criar uma pasta lá chamada DevNet, onde ele vai guardar as chaves privadas da carteira que eu estou criando. Embaixo, eu utilizei o comando getAccountList. Ele vai listar todas as carteiras que eu tenho, que eu criei até o momento. No caso, ele deu o alerta ali de novo, dizendo que eu tenho pouco espaço para o cache. E as duas últimas linhas ali, vocês vão ver que a carteira é 0, criada. Tem essa numeração aí, é um hash hexadecimal, que é o que identifica a minha carteira. E depois o key story é o caminho, a URL do caminho onde ela está guardada no meu computador. O que eu fiz aqui? Eu só criei mais uma carteira, simples. Usei o comando get account new e ele pede para eu criar, dar um password, criar uma chave. Importante criar uma chave para você poder dar um pouco mais de segurança, né, ao acesso. E confirmo o password. Eu não precisei apagar ali, porque você quando digita não aparece nada. É assim mesmo. E ele te retorna o novo endereço. E aí eu listei, vocês viram aqui que agora aparecem 2 endereços para mim. Eu acho fantástico, porque quando você faz isso na telinha, parece muito mágica. Parece, caraca, o negócio está acontecendo. Mas se você for lá no código, você encontra tudo isso. Aquele comando, list, onde eu mostrei lá que estava os comandos indo para CLI, ele está aqui. Você consegue rastrear ele. Você consegue ver tudo que ele faz. Então, aqui no caso, no action, é a função que ele executa. Ele está executando essa função, account list. Se eu for na função, eu vejo que o que ele faz. Ele nada mais faz do que interar sobre todas as wallets, isso é, todas as carteiras que eu tenho, e todas as contas que vão ter em cada carteira e me retornar isso. Então, vocês veem que o print ali, que é exatamente o que apareceu anteriormente, me dá o número da interação, o X vai ser o número da carteira, que foi criada, um hash hexadecimal, e depois o endereço da carteira no meu computador. Também fiz a mesma coisa com o new. Aqui vocês têm a função de criar uma nova conta, o que é chamado esse account create. Esse aqui vai ficar bem difícil de enxergar, mas eu só vou chamar a atenção aqui para 2 pontos.
Eu não vou esmiuçar muito isso. É uma função bem mais complexa. Mas vocês veem aqui que nessa função aqui, node account config, ela retorna uma chave pública, uma chave privada e o local do diretório onde isso vai ser armazenado e um erro. Se o erro for nulo, né, você segue. E você aqui depois ele vai pedir o password. Essa função vai ser responsável por pedir o password e vai te retornar aqui. Somente quando você tiver as informações, chave pública, chave privada, o password e o local de armazenagem, aí sim essa função store key vai ser executada e vai te retornar o hash hexadecimal que vai ser o identificador da sua carteira. Isso tudo vai ser armazenado no seu próprio computador. Pessoal, isso aqui é só, como eu falei, é um super overview. Qual a minha intenção de mostrar isso para vocês? O funcionamento de criptomoedas já está num nível bem avançado. Tem aquela expressão, né? Ah, não é ciência de foguete. Cara, para mim é. Para mim é ciência de foguete já, porque o negócio é muito louco. Mas é acessível, é inteligível, pode dar dor de cabeça, pode ser um pouquinho chato, pode te fazer perder algumas noites, alguns finais de semana em casa. Para mim, pelo menos, é divertido. Mas é acessível, isso é importante. Então, assim, para vocês terem uma pequena noção, uma introdução, tentar, de alguma forma, mesmo que seja difícil fazer isso depois do almoço, mas despertar a curiosidade de vocês e entender um pouco mais sobre esse projeto. Aqui eu coloquei todas as fontes que eu utilizei, depois quem quiser acessar e saber um pouco mais. Obrigado. E aqui estão os meus contatos para depois quem quiser saber um pouco, quiser conversar um pouco mais comigo sobre essas loucuragens. Ainda tenho 4 minutos e 49, 48, 47 segundos. E aí vou abrir para perguntas, se alguém tiver curiosidade sobre essa coisa louca aí. Perguntem, por favor. Bom, então já que a galera está um pouco... vai lá. Só uma perguntinha só. Quantas transações hoje o Ethereum está fazendo por segundo? Cara, por segundo não vou lembrar exatamente, mas... Não, a cada 12 segundos um bloco é minerado, mais ou menos. O número de transações num bloco deve ter o que? Depende do tamanho da transação, você não dá para falar uma coisa específica, porque pode ter transação que, dependendo do tamanho, pode variar de 100 a tantas transações, mas não é um throughput alto não. É que hoje em dia o pessoal está pegando muito na performance, né, para a geração do bloco. Mas a grande questão é o seguinte, hoje não é o tipo de coisa para você pagar o café na padaria, né? Então, hoje, principalmente para o Ethereum, é registrar a informação lá, como o Calixto estava falando, para você, por exemplo, sei lá, você vai fazer um registro imobiliário, aí você vai lá e registra na blockchain do Ethereum. Então, não é o tipo de coisa que você precisa assim ser tão rápido. Eu, pelo menos com as transações, não sei se você já teve essa situação, pelo menos quando eu pago um gas bacana lá para o minerador, uma coisa de 30 segundos, a transação entra para o bloco lá. Eu gostaria de ressaltar, que eu acho importante ressaltar o seguinte, cara, é uma tecnologia muito nova e assim, eu sou um dos que levanta a bandeira e acredita no potencial disso bater de frente com Visa e com Mastercard. Mas, cara, isso não vai acontecer amanhã, entendeu? Está sendo desenvolvido, a ideia é que tem outras ideias aí para você acelerar esse processo de pagamento, mas já está num nível de complexidade bem grande, como vocês podem ver. Então, a gente ainda tem bastante chão para conseguir chegar até lá e bater de frente com as grandes empresas. Mais alguma pergunta? Ali, Joel... Ô, André, você pode trazer aqui, por favor? Se prepare, a pergunta é do Joel, sim. Estou ferrado. Está ferrado.
A gente está perto da eleição, você vê isso como interessante também para fazer essa smart contracts, para validar, verificar a eleição e tornar o processo mais fiel e factível, e a pessoa acreditar também nisso tudo? Pô, ótima pergunta, cara. Então, particularmente, como opinião minha, eu acredito que esse tipo de tecnologia é uma solução para a gente trazer uma transparência maior. Eu tive a oportunidade recentemente de conversar com os desenvolvedores da urna eletrônica e eu bati muito martelo com ele, defendendo o blockchain, porque, cara, é público. Por mais que você... tem problemas, é lógico, porque você pode ter um risco de alguém conseguir monitorar em quem você votou. Mas vou dar um exemplo aqui do The Dawn, né, que aconteceu, do hack. Perceberam que o projeto estava sendo hackeado em questão de segundos. Por quê? Porque está todo mundo olhando. É muito transparente, está todo mundo olhando aquilo ali, aquela blockchain. Então, assim, para um caso de eleição, eu acho que é legal porque você dá oportunidade ao povo brasileiro, ao povo de algum país, de você auditar isso em tempo real. É lógico, não é tão simples assim, mas a gente pode desenvolver um pouco mais a tecnologia até chegar lá. Só vou citar rapidamente o David Shaw, que é um dos maiores cypherpunks que tem, que ele está engajado ali querendo criar alguma coisa nesse sentido, de melhorar o processo eleitoral. Tá legal. Bom, Calixto, obrigado. A gente agora ficou sem o tempinho para perguntas. E aí mas depois a gente vai ter os intervalos, tal, vai ter o coffee, aí dá para bater um papo com o Calixto. Cara, de novo, obrigado. Valeu aí pela talk. Obrigado, Obrigadão. pessoal. Então agora a gente vai ter só um tempinho para o break para a gente